Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na EBD Online, nosso momento de refletirmos nas lições bíblicas, e neste momento vamos falar da lição de adolescentes, a nossa lição que está tratando sobre a história da salvação. Semana passada, os irmãos trataram sobre justificação, sobre novo nascimento, e agora nós vamos falar sobre santificação. Santificação, uma continuidade aí dentro da doutrina da salvação. Os irmãos terão aí um compromisso enorme de tratar esta lição. Isto porque nós, como professores, somos referenciais para os nossos alunos. E aí, aquilo que vamos falar sobre santificação vai refletir no aluno o desejo de procurar ser semelhante a cada um de nós. Aquele texto em que Paulo diz aos irmãos, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nossos alunos também precisam ter esse entendimento de que deverão ser nossos imitadores, assim como nós imitamos a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Querido professor, professora de adolescente, gostaria de chamar a atenção para os objetivos desta lição. São objetivos simples, mas o terceiro, ele me chama a atenção. Bom, primeiro objetivo, compreender o que é santificação. Então, vocês vão expor sobre o que é a santificação. O primeiro ponto da lição, por exemplo, vai falar, sejamos santos, pois eu, Senhor, sou santo. E vai precisar, é claro, trazer a aplicação da palavra. Nós não conseguimos ser como Deus é. Então, há necessidade de aplicação nesse texto, sede santos, ou sejam santos, como o Senhor é santo. Não é? E aí vão abordar o que é ser santo, o que é Deus quer a nossa santificação, e tem mais um auxílio teológico aí para vocês. Objetivo 2 da lição vai nos dizer assim, conhecer os tipos de santificação. Tá? Então, a gente vai perceber que existem tipos de santificações e é necessário entendermos, né, daquilo que é apresentado para nós. Então, a gente vai ter a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. É interessante, querido professor, querida professora, que vocês tragam alguns exemplos, não é? E deixem que os alunos reflitam para que depois vocês tragam a formatação daquele texto que vocês estão trabalhando. Como, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, houve um dos que estavam com ele que disse para Jesus lembrar dele quando entrasse, não é? No paraíso. E aí Jesus faz questão de dizer que naquele mesmo dia, tá, ele estaria com Jesus. Então, nesse processo de justificação que vocês trabalharam semana passada, de regeneração, agora vem o processo de santificação. Aquele homem na cruz, que pede a Jesus para que lembrasse dele. E Jesus diz que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. A pergunta é, que tipo de santificação passou aquela pessoa? A santificação inicial, a santificação progressiva, a santificação final? Então, faz estas perguntas para os teus alunos e depois vem com as devidas respostas, tá bom? Terceiro e último objetivo da lição, olha, esse é mais difícil, porque vai tratar de uma aplicação das lições bíblicas em nossas vidas e despertar no nosso aluno esse desejo de ser santo, de olhar para o seu professor,
para a sua professora e dizer: eu quero me aproximar de Deus como a minha professora, como o meu professor se aproxima. Então, tem aqui no terceiro objetivo, desejar se santificar, desejar se separar, desejar estar comprometido com Deus. Uma das palavras utilizadas para santificação é a palavra dedicação. Então, o nosso aluno precisa estar dedicado às obras de Deus, ou aquilo que é pertinente ao Senhor. E aí, no terceiro tópico da lição, falando sobre aperfeiçoando a santificação, nós vamos ter lá algumas situações para que vocês consigam trabalhar o terceiro objetivo. Ó. Renove seus pensamentos, diga não aos desejos da carne, viva para Deus. Ainda possui subsídios teológicos, bibliográficos para vocês trabalharem, tá bom? Aqui nós começamos com o ponto de partida, tá? O nosso comentarista vai convidar a cada um de nós, professores, para podermos iniciarmos esta lição e trabalharmos questões práticas. Você que vai trabalhar com santificação pode utilizar de várias dinâmicas. Existe uma muito comum que alguns fazem utilizando hipoclorito, né, água sanitária, iodo, para trabalhar umas reações químicas e mostrar sobre a santificação. Possivelmente, nas nossas aulas anteriores de adolescente, tem aí como resgatar esta dinâmica que tanto eu quanto outros professores já fizeram e que vários videozinhos no YouTube acabam demonstrando como fazer dinâmicas para santificação. Mas existem outras situações que vocês podem trabalhar, como, por exemplo, um copo comum, um copo lá da congregação, cheio de água, quando você coloca um pouquinho de areia, danificou toda aquela água, tá? E aí, o que é o contraste à santificação é o pecado, tá? O pecado, ele vai desfazer tudo que a santificação vem fazer. Então, você pode trabalhar paralelamente essa situação, tá bom? Enquanto que nós que buscamos a santificação, o nosso aluno que busca a santificação procura se dedicar, procura se aproximar, procura a ruptura com o mundo, não é? O pecado, ele vai fazer o contrário, vai nos afastar de Deus, desta dedicação a Ele, para nos aproximar do mundo. E aí, quando você entra com as aplicações da palavra, desejar se santificar, não é tarefa fácil, tá? Lembrando, professor, lembrando, professora, meu caro dirigente, minha secretária, a vocês que nos dão essa honra com a vossa audiência, que fazer com que os outros desejem se aproximar de Deus não é uma tarefa fácil. Vocês podem trabalhar também com a ajuda do Salmo 73. Tá? O salmista Asaf começa dizendo que para ele bom era se aproximar de Deus. E lá no meio do texto, ele vai dizer que quase se desviou, porque passou a olhar para os outros, passou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Mas no versículo de número 28, fechando o Salmo 73, Asaf diz: mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Então, é isso que a gente, enquanto professor, vai ter que fazer no aluno, é procurar despertar nele esse desejo de se aproximar do Senhor, se aproximar lendo as Escrituras, se aproximar orando, se aproximar nos devocionais, se aproximar nas aplicações práticas da palavra de Deus. Né? E aí a gente precisa trazer à nossa vida cristã a seriedade do compromisso com Jesus, para que o nosso aluno perceba, até porque nós estaremos ensinando para o aluno santificação, ser santo,
buscar se aproximar de Deus, o texto que inicia vai dizer procurar ter a paz com todos, e aí o aluno percebe que nós, professores, em algum momento estamos contendendo com outra pessoa, contendendo com um outro professor, tendo um momento ali de divergência. Vai em contradição ao texto que vai dizendo: procure ter a paz com todos. Não é somente com A, não é somente com B, mas é com todos. E o aluno percebe isso, né? E, além disso, trabalhar a ideia de se esforcem para ter uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. É interessante, eu convido você, professor, professora, para trabalhar este texto de Hebreus 12, 14 em mais de uma versão. Na versão corrigida, não vai aparecer a palavra uma vida dedicada ao Senhor. Vai aparecer santificação. Então, é interessante que vocês trabalhem mais de uma versão para que os vossos adolescentes possam ter essa compreensão, tá bom? Por fim, trabalharmos com os nossos alunos algumas imagens que aparecem aqui na nossa lição. Então, logo aí de cara, leitura de imagem, tem na capa da lição duas mãos, aí uma pessoa, as duas mãos, e sobre ela tem uma pomba, né? Então, sobre ela é como se a pessoa estivesse soltando aí este pássaro, tá? Então, trabalhem essa leitura de imagem, perguntem o que a gente pode entender dessa imagem e trabalhar os significados, né? O significado da pomba, a representação. Quando o Senhor Jesus aparece lá no Rio Jordão, João Batista faz questão de dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso por quê? Porque desce, não é, sobre Jesus, algo que fez com que João tivesse a atenção levada para ele. Então, trabalhem essas situações, tá bom? E, se possível, com os adolescentes, tá? Algo mais prático, além dos textos, além dos versículos, trabalhar algumas dinâmicas que podem servir para santificação, tá? Como, por exemplo, a ideia de você trabalhar a imagem de uma pessoa, a imagem de Jesus. Então, pegar lá um adolescente, decalcar o formato dele e trabalhar a ideia de que as características do Senhor Jesus deverão estar presentes em nossas vidas, levar para fruto do Espírito e trabalhar as questões necessárias para nós mantermos a proximidade com Deus. E aí você pode perguntar, nem precisa estar falando anteriormente, já pergunta para os seus alunos, deixa eles participarem, não é? O que é necessário para sermos uma pessoa santa? Eu sei que a lição vai estar abordando, mas você pergunta antes, tá? É interessante que nesse período em que nós estamos trabalhando com conhecimentos primários, com conhecimento prévio, é interessante para o professor buscar o que o aluno já tem e, a partir disso, explorar o conhecimento, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que nesta aula Ele te use poderosamente mais uma vez. Reitero nossos agradecimentos à sua audiência e ao nosso presidente, ao nosso superintendente, à equipe de mídia e comunicação da igreja, e pedimos a você que curta, compartilhe, se inscreva no IADALP Oficial, se inscreva nos nossos canais, para que outras pessoas sejam alcançadas e suas vidas impactadas com as mensagens que são transmitidas para você e para todos que estão na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor,
Desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.